Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 154. Título: Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, Mateus 19, 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem, por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, companheiras e companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje damos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. E vamos começar um capítulo novo
que é o capítulo 16, que tem como título Médiuns Especiais. Essa obra, Kardec, como um grande professor que era, organizou de uma maneira muito didática. Então ele começa a obra investigando as bases do fenômeno mediúnico e muitas consequências físicas, morais, intelectuais. E ele aborda coisas tão curiosas quanto, por exemplo, do que são feitas as roupas dos espíritos e os objetos que eles carregam. Ele vai também abordar os locais assombrados, mas vai encaminhar, como é o objetivo da obra, a um estudo mais aprofundado das comunicações. E, em algum momento, lá pelo capítulo 14, ele começou a falar mais especificamente dos médiuns. E estamos avançando nessa linha até que chegamos aqui aos médiuns especiais, onde ele começa dizendo que, além de tudo que ele já falou sobre o assunto, ele abordou a mediunidade de um modo geral e começou a abordar de um modo específico, existem muitas variedades, que ele vai classificar aqui como médiuns especiais, que são aquelas aptidões particulares, que nem sempre estão definidas e que dependem de outros fatores que ainda não foram observados. Apesar dessas diferenças que a gente pode ver na imensidão de coisas que serão faladas a partir de agora, a natureza das comunicações, diz Kardec, vai continuar estando sempre relacionada à natureza do espírito. Então vai depender da sua elevação ou da sua inferioridade. Não é possível que uma comunicação, seja ela de qual qualidade ela for, no sentido de se ela vem por uma escrita, por uma fala, se ela vem através de médiuns especiais como os médiuns que tocam instrumentos, todas elas vão depender do espírito comunicante e da sua elevação. Não é possível que um espírito elevado, independente do tipo da manifestação, vá trazer alguma comunicação ruim. E da mesma maneira, um espírito inferior não será capaz de produzir nada além das suas possibilidades. No popular, cada um dá o que tem. A macieira não vai dar bananas. Então, por isso Kardec começa o livro com os fundamentos, porque tudo que foi fundamentado, baseado a partir dos capítulos anteriores, não vai ser desmentido agora. A gente só vai acrescentar e observar casos particulares. Apesar disso, ele destaca, é claro que cada espírito tem uma tendência a um certo tipo de comunicação que a gente vai ver aqui. Isso para os espíritos medianos, né? Quando os espíritos são muito elevados, a perfeição deles é tão distante da nossa percepção aqui que essas coisas se confundem. O certo é que será uma boa mensagem, independente da forma como ela virá. E, além disso, além da aptidão do espírito, é claro que existe também a aptidão do instrumento. E aí ele faz uma comparação aqui. Um músico que seja muito hábil e toque violino, por exemplo, a gente do público não consegue diferenciar qual é a diferença de um violino bom para um violino ruim, a não ser um caso extremo. Mas o bom músico, o músico experiente, ele vai perceber nuances que a gente não consegue perceber e vai escolher um instrumento mais adequado à sua própria experiência. Então, da mesma maneira, apesar de às vezes a possibilidade mediúnica ser próxima, o espírito pode dar preferência a um médium ou outro, dependendo do tipo de comunicação que ele quer transmitir. Então, por exemplo, alguns, como médium, fazem grandes poesias, mas se não tiver na atividade mediúnica, ele por si só não consegue produzir nada. E outros, pelo contrário, eles fazem poesias, né, de modo particular, mas como médium, nenhum espírito por eles escreve poesia, escrevem só prosa. Mesmo que ele queira, por exemplo, poesia, não recebe. Então, a mesma coisa acontece com desenho, com música, não é necessariamente o desejo do médium nem a possibilidade dele como pessoa, como encarnado, mas sim como médium, como instrumento. E o que é até mais importante para nós aqui é a questão do conteúdo. Isso acontece no conteúdo também. Há médiums que são mais aptos a esse ou aquele tipo de conhecimento, de conteúdo. Usando o exemplo
que ele coloca aqui, a gente pode, por exemplo, ver que existem espíritos que, quando falam de moral, quando falam de conduta, quando falam desse campo de conhecimento, escrevem muito bem. Porém, se eles quiserem e se meterem a escrever sobre história, sobre ciência, vão escrever comunicações que não são da mesma qualidade e podem até trazer informações falsas. Então, é importante verificar que cada campo é acessível ou não a um certo tipo de médium, dependendo do espírito que por ele escreve e da aptidão dele próprio. Não é comum que um espírito, por um médium, consiga escrever sobre tudo, de todos os temas, de todos os campos. E também existe a questão da simpatia. Os espíritos também se simpatizam, se afinizam mais com um certo médium ou outro, e pode fazer essa escolha por questões pessoais. Bom, esse foi o item 185 que abre esse capítulo, mas nós temos mais 2 itens a abordar. No item 186, ele nos adverte que só porque você tem um bom médium escrevente não significa que você vai receber boas comunicações escritas de qualquer tipo. Então você precisa se assegurar da fonte, ou seja, do espírito, mas também do instrumento mediúnico. Então você tem que estudar a natureza do médium, como você faz com a natureza do espírito, que foi tudo que a gente já falou. Mas ele acrescenta aqui um terceiro elemento, que é a intenção, o pensamento íntimo. A gente poderia aqui usar a vontade de quem está fazendo essa comunicação mediúnica, de quem está propondo, que é o médium que se dispõe a isso. Isso é muito fácil de compreender, diz Kardec, porque é preciso que uma comunicação boa venha de um bom espírito e de um bom instrumento, mas também que o objetivo convenha. O espírito que lê o pensamento, é o que está escrito aqui, ele vai julgar. Será que essa pessoa realmente está com uma boa intenção? Será que essa abordagem é boa? O que será que essa pessoa quer com essa comunicação? Será que ela quer se esclarecer? Será que ela quer vaidosamente se mostrar como um grande médium? O espírito vai pesar isso. E aí, não quer dizer que necessariamente não vai ter comunicação se o objetivo não for bom. Mas é o que ele coloca aqui. Caso contrário, ou seja, em caso de não ter uma boa intenção, o espírito superior não vai perder tempo com isso. E é aí que os espíritos levianos e zombeteiros se intrometem, porque eles não se importam com a verdade. Então, a pessoa que quer ser um grande médium, vai pelo orgulho, pela vaidade, quer dizer que ela não vai receber nada? Pode até acontecer. O espírito pode não permitir nem a comunicação de nenhum outro e aquele médium ficar sem comunicação nenhuma. Mas ele pode simplesmente se retirar. E aí vem quem quiser. E é aquele grande médium que queria, o orgulho, ele vai acabar caindo pelo seu próprio orgulho, porque não vai ter mensagens boas, vai encontrar mensagens falsas, que talvez o seu próprio orgulho nem permita que ele reconheça. Então ele vai achar, não, mas se eu trouxe é porque é bom. E até ele perceber os absurdos que estava escrevendo, os erros daquilo que estava escrevendo, ele se perde. Então é muito importante que a gente esteja atento, não só quem é médium, mas também nós que entramos em contato com livros mediúnicos, comunicações mediúnicas, a gente avaliar criteriosamente, porque são muitos fatores e a nossa imperfeição às vezes dificulta enxergar a realidade de uma comunicação, a pertinência dela. A gente precisa estudar com muito afinco. A partir daí, ele abre uma nova seção intitulada Quadro Sinótico. E a gente imagina que seria um quadro realmente. É um quadro, metaforicamente, porque ele vai fazer um texto aqui, mas muito provavelmente pela limitação tipográfica. É muito difícil, na época de Kardec, fazer uma tabela muito grande, com grandes esquemas, muitos desenhos e um livro, né? Tinha uma grande limitação. Hoje em dia, com os livros virtuais, a gente faz coisas graficamente muito avançadas. E provavelmente, se Kardec tivesse feito a sua obra com essas possibilidades, nós teríamos grandes esquemas dignos da inteligência dele. Mas, como não era possível, essa inteligência se manifesta na didática com a qual ele vai escrever um grande número de informações de forma muito organizada. Então, esse quadro ele vai resumir os principais gêneros de mediunidade, apresentando nesse quadro e pegando inclusive o que já foi falado em capítulos anteriores, com uma indicação de números
em qual eles foram tratados com mais detalhes. Então, algumas coisas já foram faladas, quando aparecer no quadro, sempre vai ter a referência de onde aquilo foi falado, para que você possa estudar, né? Você pega, olha, isso foi dito no item tal, você volta lá no item tal e verifica, é um quadro de estudo mesmo, né? E vai reunir também coisas que não apareceram pela semelhança de causas e efeitos. Vai tentar juntar, então, pegando os casos até inclusive muito raros, casos nos quais isso vai ser apontado. A ordem que está colocada é pelas causas e efeitos, mas não tem a ver com a frequência. Então, de vez em quando, vai ter um apontamento de, olha, isso aqui está aqui porque tem esse efeito, mas isso é raríssimo. Poucos médios têm essa possibilidade, e alguns são mais comuns. Essas indicações, diz Kardec, foram inteiramente fornecidas pelos espíritos, e isso é importante, que a gente vai voltar nesse ponto daqui a pouquinho, que viram esse quadro, reviram, completaram, porque é uma obra realmente deles. Em alguns momentos, ele vai assinalar observações desses espíritos, e geralmente ele diz aqui são ou de Erasto ou de Sócrates, e isso vai estar destacado no texto. Para quem está lendo, depende da sua edição, né? No caso original, pelo que diz aqui a minha tradução do Herculano Pires, foi feito por aspas, mas de vez em quando uma tradução mais nova pode ser negrito, itálico, enfim, um outro tipo de fonte, vai depender. A partir daí, nosso último item de hoje é o 187, mas que na verdade é o primeiro item do quadro. Então a gente vai abrir o quadro aqui e a partir dos próximos estudos vai se desdobrando a continuidade dele. E ele abre dividindo os médiuns em dois grandes grupos, em duas grandes categorias. Os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais. Os médiuns de efeitos físicos são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou aquilo que a gente chama de manifestações ostensivas. Foram abordadas no item 160 anteriormente. Já os médiuns de efeito intelectual são aqueles mais especialmente aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes, que aí quem já estudou pode ver lá no item 65 e seguintes. Todas as demais variedades de médiuns, diz ele aqui, vão acabar caindo diretamente ou menos diretamente em uma ou outra dessas categorias. E às vezes das duas, né? Quando a gente analisa um fenômeno mediúnico, a gente vai ver que em todos eles tem um efeito físico, né? Porque tem um corpo de um encarnado que é o médium. Então, o efeito mais inteligente, mais sutil que você pode imaginar, está passando por um médium, está passando por um corpo físico, então tem alguma coisa de físico. E, da mesma maneira, ou parecido com isso, mesmo naqueles efeitos que parecem mais materiais, mais automáticos, dificilmente não existe uma inteligência que seja, no mínimo, a inteligência do espírito. É difícil que um espírito seja completamente inconsciente, com um médium completamente inconsciente também fazendo um efeito, né? Pode acontecer, mas é bem raro. Então, de modo geral, a imensa maioria das comunicações vai ter um pouco de físico e um pouco de intelectual e vai variar a intensidade de cada um desses, e é nessa classificação que se vai fazer, né? E ele diz que, embora seja difícil às vezes estabelecer esse limite, não tem nenhuma dificuldade nisso, porque o fenômeno é assim mesmo, é naturalmente. A gente só vai fazer uma classificação, que também não é absoluta, ele diz, assim como a classificação dos espíritos, né, no livro dos espíritos, as ordens e das classes não é absoluta, né, a classificação dos diferentes mundos habitados também não é absoluta. Aqui é para o nosso estudo, para a nossa compreensão, né? E a gente fecharia aqui o nosso estudo, mas eu gostaria de incluir uma coisa que vai vir nos próximos estudos, mais particularmente lá no item 189, onde Kardec diz que os espíritos, e aí tem mensagem de Erasto logo acima, que os espíritos, contra a opinião dele, fizeram uma classificação diferente. E isso diz tudo a respeito do que acabamos de falar, sobre a própria classificação como um todo. Nesse caso particular, que vai ser estudado aí nos próximos estudos, existem os médiuns pneumatógrafos. O que são esses médiuns? Eles têm a escrita direta. Então, por exemplo, você coloca um papel dentro de uma gaveta, depois de um tempo você tira o papel da gaveta e tem uma mensagem escrita ali. Kardec, ao observar isso, falou, bom,
efeito inteligente. Você tira o papel da gaveta e está escrito alguma coisa ali que é uma mensagem inteligente. Os espíritos disseram não. Isso é um efeito material. Por quê? Porque apesar de ter uma mensagem escrita inteligente ali, nós espíritos não usamos nenhum material do cérebro do médium. Apenas pegamos a parte física para que a mensagem fosse escrita ali, impressa nos caracteres no papel, né? Já no caso de um médium que escreva, mesmo que essa escrita seja, como se diz, mecânica, né? Parece que o cara não tem nenhuma consciência do que ele está escrevendo, escreve com as duas mãos, de frente para trás, de trás para frente, de um jeito que ele não está pensando naquela mensagem completamente, até porque às vezes são duas diferentes, uma com cada mão. Apesar disso, dizem os espíritos, sempre o cérebro tem um papel ativo e por isso, nesses casos, o efeito é inteligente. Então, olha que interessante. Kardec abre a sua classificação falando de efeitos físicos inteligentes e os espíritos já organizam o pensamento de uma maneira diferente da dele. E ele, muito humilde, entende que quem tem a prioridade são os espíritos que sabem do que estão falando. Então, mesmo que ele pensasse diferente, a obra não é dele, a obra é dos espíritos, é a doutrina dos espíritos, então ele se curva a essa explicação e é ela que prevalece. Até porque os espíritos têm uma dimensão que nós não temos. Eles sabem o que usam para fazer, se usam o cérebro, se não usam, então realmente teria que ser a classificação deles. Mas essa postura de um grande homem que era Kardec, ela pode encerrar o nosso estudo com uma boa lição, que é a lição da humildade. O nosso estudo deve ser sempre um estudo que seja humilde, em que a gente reconheça que sabe pouco e que por isso estamos estudando, e que a gente busca aprender e não se vangloriar ou de alguma maneira se orgulhar, né? O estudo de hoje, embora seja muito técnico, dizendo respeito a classificações da mediunidade, mostrou qual é o problema de um médium orgulhoso e mostrou qual é a vantagem de um estudioso humilde como Kardec. Então que seja também um bom incentivo para essa virtude, que é a humildade, que é extremamente necessária para o nosso crescimento pessoal, é indispensável para que a gente atinja a meta que todos nós nos propomos, que é nos tornar pessoas melhores, espíritos purificados. Então, uma boa semana a todos, bons estudos a todos e fiquemos com Deus.